Boa tarde a todos os ouvintes da Liderança FM. Eu sou Priscila, sou casada com o Zezinho, lá da lanchonete Central Lanches. Eu sou mãe da Ana Clara, da Luísa. A Ana Clara tem 15 anos, a Luísa tem 4 anos. 4 aninhos? 4 aninhos, é. Ela me ama, né, Luísa? Ama. Eu queria vir. Falei assim, não pode hoje. Ela, por quê? Eu falei assim, que eu vou conversar com o pastor. Ela, não vou mais. Ela falou assim, liga pra ele, conversa pelo celular. Mãe da Luísa. Isso, eu moro em Torneiros, né? Há muitos anos. Desde quando eu nasci, só que eu saí de lá de Torneiros, morei em algumas cidades como Belo Horizonte, Nova Serrana, depois voltei para Torneiros de novo. É sério? Sério. Você morou em Belo Horizonte? Morei por, acho que quase 2 anos, se eu não estou enganada, isso. Olha, essa parte da sua história eu não conhecia. Não. Eu acho que eu tinha 9 anos, eu fui pra lá, no meu aniversário de 10 anos, foi lá em Belo Horizonte. E aí depois você foi pra Nova Serrana? Isso, aí depois fui pra Nova Serrana e com 12 anos eu voltei pra Torneiros. Voltou pra Torneiros. Isso. Ô Priscila, quem nasce em Torneiros é o quê? Ai, não. Você me apertou, você me abraçar, não sei. Torneirense, velho. Torneirense? Eu acho que sim. Hã? Não tenho certeza, eu acho que Se sim. bem que todos devem colocar lá, né? Nascido em Pará de Minas. Né? Porque tipo, Torneiros é um município, né? É. Tipo assim, aí não conta como. Pertence a... a Pará de Minas. A Pará de Minas. Ah, sim, eu sempre tive essa dúvida. Quem nasce em Torneiros, né? É torneador? Não, torneirense, eu acho. Torneiriano. Abraço pra turma aí de Torneiros, né? Que Deus abençoe a sua vida. E a Priscila, né, é ministra de louvor. Priscila, eu costumo dizer, e já ouvi de algumas pessoas da igreja, que a sua ministração é única. Não é única no sentido de, é melhor do que a da Cé, não, nada disso. Né? Graças a Deus, nosso ministério é bem maduro quanto a isso, né? Mas você tem uma explosão quando você está ministrando. Você consegue explicar de onde vem essa... Óbvio que é de Deus, mas de onde vem essa explosão da Priscila? Olha, pastor, quando eu me converti, na verdade antes, né, de me converter, eu sempre tive muita vontade, a gente vai entrar nessa parte do meu testemunho, mas eu sempre tive vontade de ministrar. E depois que eu me converti, aflorou mais o desejo. Tipo assim, eu me imaginava, sabe, quando você tá tomando banho, cantando, eu imaginava de olho fechado e ministrando e falando um monte de coisa. Eu sempre tive esse desejo no meu coração. E quando eu converti, eu orava muito por isso. Era o meu sonho. Eu não orava pedindo coisas materiais. Ququando eu converti, o meu maior sonho, o meu maior desejo, a minha maior vontade, a minha única vontade era isso. Era ser usada por Deus. Então eu fazia muito jejum, eu fazia muito propósito, eu pedia muito, eu suplicava muito, eu orava muito, pedia muito para Deus para me ser usada. E nas viradas de ano, todos os meus pedidos eram que esse ano eu sei, nossa, que o Senhor derrame uma unção diferente, que eu quero ser, que o Senhor derrame dons. Então todas as viradas de ano, todos os meus pedidos eram focados nisso quando eu converti. E não sei se é por isso, né, mas eu sempre tive essa vontade de ministrar. Eu acho que sei lá, eu nasci assim, com essa vontade. Só que desejo. Aí quando eu converti aí, eu comecei a buscar muito isso, buscava muito unção, pedia muito para Deus me ungir, para derramar dons espirituais, sabe? Aí desde você tem uma entrega, uma explosão, uma coisa que é Priscila. E que eu também não sei explicar, não é programado. Antes de ministrar, eu pensei, a gente tem alguns versículos, né, pra base, pra falar alguma coisa da ministração, ou alguma música que tem algum versículo específico, a gente pensa nisso, mas eu não preparo a ministração. Eu vou falar assim, tal música, eu vou falar isso, escrever. Eu já tentei escrever, porque eu tenho medo, de chegar lá em cima e se não vir nada? E se eu não vou falar nada? E se não vier nada na minha cabeça? Aí, eu vou escrever, mas eu não consigo. Quando eu escrevo, eu não falo nada do que está escrito. É bem na hora mesmo, na hora que eu estou ministrando, é que vem. Teve uma vez que eu estava passando por um momento difícil, aí eu falei assim, hoje eu vou subir e não vou falar nada. Eu vou cumprimentar com a graça e paz. Vou fazer o meu papel e... não vou falar nada. Aí eu subi, nenhum versículo eu não preparei, não pensei nada, falei assim, eu não vou falar nenhum versículo, eu vou orar uma oração de
2 frases e vou começar o culto e vou passar um momento pro louvor só com os louvores, não vou falar nada. Ai, quem diz? Aí chega lá em cima, aí as coisas floram, aí você fecha o olho, aí você vai sentir, aí eu vou sentindo, sabe? Aí fala, não é programado, não sei explicar. É melhor quando não é programado, né? Porque quando é mecânico, né, é estranho, né? E eu me identifico muito com a sua ministração, porque eu fui ministro de louvor e eu era da explosão. Eu era do tal, e vamos que vamos, nem ligava muito pra técnica, eu queria também ser usado, né? Tanto é que eu tive dificuldade de divorciar, vamos assim, essa coisa do ministro para ir para a palavra e pastorear. Hoje eu sou um apaixonado pela pregação, pela ministração da palavra, né? Mas eu tinha essa pegada, essa explosão. Se o povo gostava ou não era uma outra história, né? Mas assim, eu me vejo muito em você. Eu nunca te disse isso, mas eu me vejo muito em você quando você está, que honra para mim, ministrando, né? E por favor, as outras ministrantes, não entendam, não interpretem mal. É uma coisa de remeter ao passado, ao meu passado de ministrações, né? Eu tinha aquela coisa do Deus me tocou no meio da música, eu largava o microfone, ia lá, abraçava fulano e orava com fulano, com Beltrano. Sim. E entregava o que Deus mandava. Você sabe muito bem como é que é isso, né? Sim. Mas, Priscila, para você chegar, né, aonde você chegou como ministra de louvor, a ocupar essa função dentro da igreja, teve um processo. Sim. E esse processo teve como ponto de partida a sua conversão. Sim. Né? E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, e é isso que eu acredito que o ouvinte, a galera lá do grupo da IBANE, quer saber. Como que entra Jesus na sua história? Então, eu sempre fui católica, né? Nasci num lar católico, meus pais eram, e eu sempre fui muito católica. Muito, quando você diz muito, é muito de praticante? Sim, praticante. Depois que eu voltei de frequentar missa. Isso, missa, de renovação carismática, toda quinta-feira eu ia. Quando eu comecei a estudar à noite, eu faltava quase toda quinta-feira para poder ir para renovação, porque eu amava muito, muito, muito ir na renovação carismática. Aí às vezes eu pedia, mãe, por favor, eu chorava para ela, para deixar eu faltar de aula para eu poder ir. Ia deixar? Assim, nem sempre, mas deixava. Nem sempre, mas deixava. Aí, quando tinha férias, eu pensava novo na renovação. E eu era de assistir, de arrumar casa, ouvindo o padre Marcelo Rossi, o Fábio de Mello. Eu chegava da escola, tinha os programas da Canção Nova. Quase todos os dias assistia Canção Nova. Já foi na Canção Nova? Não, era o meu sonho, top do top, era ir na Canção Nova. Era. Aí, só que eu nunca fui. Só que eu assistia direto, assim, meu programa de domingo de manhã era assistir Canção Nova. Eu era católica praticante, não era só de porque essa pergunta é importante, porque assim, porque eu considerei todo o respeito ao ouvinte católico, mas isso, eu considero católico o católico praticante. Sim, né? Realmente, que tem muitas pessoas que vai na missa, o que é da renovação ou não, mas que tá ali atuante, que vai, né? A gente vê muita gente se dizer católico por mero capricho. Só porque nasceu, né? Num lar católico, aí se diz católica, mas não é praticante. Você vai, não, minha avó era, então eu sou. Né? Tem muito disso. Né? Por isso que quando você falou assim, eu era católico, eu quis que você enfatizasse isso. Praticante, você, né? Então era uma católica praticante mesmo. Sim, de ir na missa mesmo, de sentar na frente, de pegar folheto, de ler, de acompanhar, de igual muitas, né, as meninas da minha idade falavam que ia pra missa, mas ficava na praça. Eu não, missa era missa, eu tinha que ficar dentro da igreja, eu não ficava do lado de fora. Era católica de verdade. E aí
Você ficou quanto tempo dentro do contexto e o que aconteceu para você romper com essa linha? Então, aí na igreja católica mesmo, eu participava da renovação carismática, eles me chamaram para ministrar louvor lá na renovação. Só que era tipo assim, era um ministério diferente do que, né, do culto. Isso, é um pouco diferente. Tipo, se a gente ficava sentado nos primeiros bancos mesmo, a igreja atrás, a gente ficava tipo na frente, mas de costa mesmo pra igreja, só cantava. E se sentisse de falar alguma coisa, falava. Aí ela me chamou. Aí me deu o papelzinho, o convite, bem escrito, Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Aí eu aceitei, falei, nossa, que bênção, fiquei tão feliz. E fui, me preparei para na outra quinta-feira falar. Quando chegou lá, eu não consegui falar uma palavra. Eu não consegui falar boa noite. Eu travei, não saiu uma palavra. Meu Deus. Pastor, diante de Deus, eu não consegui falar nada. A menina do meu lado tá assim, pode ficar tranquila, pode falar. Não saía nada. E tipo assim, eu sozinha tinha sido um espetáculo de ministração. Mas lá eu não consegui falar nada. Aí eu falei com ela assim, não, eu não consigo falar. Ela falou, tudo bem, não tem problema. Ela pegou o microfone, né, cantou as músicas que tinha que cantar. Eu nem consegui nem cantar. Eu cantava já antes, só que... E como é que você ficou? Eu fiquei mal. Tipo assim, no dia eu fiquei mal. Não, mas por quê? Porque eu ensaiei tanto, eu pensei, eu falei, eu ia falar isso era só outra falada, era só abrir a boca pra falar o que eu tinha falado na minha casa. Por que eu não falei? Mas eu não consegui falar. Não sei, não falei. Aí, só queria colocar isso, porque antes, né, no começo eu falei que eu sempre tive essa vontade de ministrar. E eu tentei lá, só que não consegui, não ministrei. E aí eu conheci o Zezinho, que era evangélico, porém... te chamou de gata. Isso, aquele meu lindo. Ele me chama de gata todo dia, viu? Nessa mesmo? Isso, olha, todo dia. Gracinha, que bonitinho. Aí, conheci ele era evangélico, porém estava desviado, né? Tava tipo assim, ele ia na igreja, o culto, se eu não me engano, era na sexta-feira, naquela igreja lá de baixo, né? Sim, na com o pastor Minas Adão, Gerais. isso. Aí ele ia na sexta-feira, de vez em quando, um pé na igreja, um pé no mundo. Ia no culto, mas não praticava. Né? Assim como tem os católicos que não praticam, também tem os evangélicos que não praticam. Não praticantes. Pois é. Essa é uma verdade. Verdade. Aí ele pegou, e não é, assim, ele não era, né? Aí a gente começou a namorar. Só que eu era católica, vamos dizer que eu era mais espiritual que ele católica, sabe? Aí a gente tentava entrar em alguns consensos, não entrava, aí ele pediu o estudo pro pastor Adão do discipulado. O pastor Adão deu pra ele me entregou, falou, lê, só lê. Eu falei, tá bom, vou ler. Você promete? Você vai ler? Lê. Ó, que saiu, eu joguei fora, não li. Você não leu? Não li nada. Ele tentava falar comigo, todas as vezes que ele tentava pregar pra mim, a gente brigava. Só que nisso, o meu pai converteu também antes de mim. O meu pai já era convertido e a Larissa era da Assembleia. Só que a Larissa era bem criança. Ela era uma criança que ia na igreja de Assembleia. E aí depois ela virou adolescente e continuou indo na Assembleia. O meu pai converteu também, pregava pra mim também. Fui com ele na igreja, na Universal. Ele converteu na Universal. Fui com ele algumas vezes, ele me levou. E sempre me falava. Só que eu não... Tipo assim, não... Eu sou católica, evangélico não é melhor que nós católicos, eu não aceito, eu não vou ser evangélica. E meu pai falava dentro de casa, no trabalho, eu trabalhava com duas evangélicas que também pregavam pra mim, que é a Rosinha e a Luciana. Você estava cercada. Estava. Eu falei isso numa visita essa semana, olha, quando Deus ele te escolhe, o cerco vai fechando. Sim. Né? Uhum. Aí a Luciana, mas a Rosinha, né, que são as irmãs, e a Lucimar. Aí eu trabalhava com a Rosinha e com a Luciana, e elas falavam pra mim. Estudava com a Lucimar à noite, ela também pregava pra mim, namorava com o Zezinho, pregava pra mim. E eu não aceitava de nenhum deles, não aceitava. Você virava o giraia. Tipo assim, eles falavam, não, beleza, eu respeito, mas eu também tenho Deus. Eu não aceitava, tipo assim, não, eu também tenho, eu tô com Deus, eu tenho Deus. Não é só porque você é evangélico que você tem Deus e eu não tenho, entendeu? Era meio assim. Aí até que eu engravidei. Com 2 anos de namoro eu engravidei. E aí a gente chegou à conclusão que queria casar. O Zezinho pegou e falou, só que eu não caso na católica não, tem que casar na evangélica. Aí eu falei assim, não, mas eu quero casar na católica. Ele falou assim, não, mas eu nunca fui católico, ninguém da minha casa é católico, nem da sua casa é católico. Então, nossa, que sentido que tem de casar lá? Vai casar na evangélica. Aí eu fiquei de pensar. Pensei e falei, então tá bom, você vai ver.
eu caso. Só que depois que eu casar, eu volto de novo, vou pra católica. Pronto, eu caso só, eu vou pra lá, caso na evangélica, não é só pra casar e pronto. Sim. Aí o pastor Adão, a gente começou a conversar com o pastor Adão, aí ele falou que ia fazer, né? Ia arrumar lá o nosso casamento. A gente começou a conversar, foi no culto. E o pastor Adão começava, tipo assim, a falar algumas coisas comigo. Falou que eu tinha que não, pra não casar julgo desigual. Pra mim na frente, né, frequentar os cultos da igreja, ver que eu tinha mudado de opinião, porque eu falei que eu ia mudar, né? Só que era só um plano pra eu Você tinha falado casar. pro pastor que Que ia mudar. eu ia mudar, que eu ia ficar lá mesmo. Mas você queria era casar. Só casar, e depois eu ia voltar. Esse era um dos meus planos. Aí Você tinha todo um plano. tinha tudo arquitetado já. Aí Eu te fui. pego lá na curva. Você vai ver, você mal espera, não pode esperar. Aí tá. Aí eu fui, comecei a frequentar os cultos, o pastor Adão chamou o pastor Clésio, fez meu casamento, tá? A gente fez tudo bonitinho. Aí depois que eu casei, eu tentei ir escondido, porque o Zezinho não queria deixar. Eu vou escondido, só que eu pensei, nossa, eu vou começar meu casamento errado. Porque eu pensei, em vida eu ir pra escola, eu vou pra renovação carismática na quinta-feira. Só que eu falei, eu vou começar meu casamento com mentira, eu vou começar meu casamento errado. Eu não posso fazer isso, eu vou tentar convencer ele a deixar voltar. E a gente não tinha carro, tinha moto, aí eu falava que minha barriga estava doendo, que eu estava grávida, falava que eu estava sentindo dor na barriga para não ir na igreja, que não podia andar de moto, que eu estava grávida. Aí o pastor Adão arrumou o pai da Miriam, o irmão Antônio, para buscar nós lá de carro. Saudoso, irmão Antônio. Aham, saudoso mesmo. Aí o irmão Antônio buscava nós lá em casa, para poder levar nós pro culto, porque eu falei que eu não podia ir, porque eu tava não podia andar de moto. Aí um belo dia na igreja, e eu ficava relutante, tipo assim, não vou aceitar. Eu ia no culto, mas eu falava assim, eu não vou chorar. Eu sentia vontade de chorar na hora do louvor, eu falei, não vou chorar, porque se eu chorar, eu vou estar aceitando que eu vou ser evangélica. Eu não vou ser evangélica, não vou. Isso aqui é só temporário, eu vou sair daqui. Aí E nesse período, como é que eram os cultos para você? Porque você estava num lugar onde o coração estava fechado. Sim. Eu achava bonito o culto, achava bonito os louvores, achava bonito a pregação, achava bonito. Às vezes a pregação falava comigo, só que eu não queria aceitar. Tipo assim, eu amava ser católica, é o que eu nasci, e por isso que eu entendo muita dificuldade, né, que os católicos têm, tipo assim, de trocar de religião, de aceitar isso, porque é uma coisa que você nasceu acreditando, nasceu sabendo, é uma coisa que você nasceu com aquilo. É a mesma coisa de, tipo Isso assim, é quase que doutrinado, né? Você Isso. nasce dentro de uma doutrinação. Quem nasceu no lar que é todo mundo atleticano, virar cruzeirense do nada, não tem sentido, entendeu? É muito difícil, é tipo isso. Aí, Foi uma ilustração bacana essa. pois é, então, tipo assim, você desvincular disso, do que uma coisa que você cresceu cultivando, acreditando, frequentando, praticando, então é muito difícil. E eu tinha essa dificuldade. E aí, deixa eu abrir um parênteses aqui, Sim. Priscila, até para explicar para o ouvinte, senão fica parecendo que foi uma imposição da igreja, do pastor, né? Mas foi uma coisa que o Zezinho Isso, impôs, foi né? o meu marido. Ele impôs. A igreja, em momento algum, tem certeza, ainda mais que eu conheço o pastor Adão, que é um gentleman. pastorado, uma Ele deve ter tido bênção sem uma tamanho. paciência Nossa, infinita, né? Porque ele é teve. muito E muitas paciençoso. vezes, muito paciente. E muitas vezes o pastor Adão, eu falava com ele assim, minha Nossa Senhora, só pra fazer raiva, pra cutucar ele, tipo assim, ó, eu tô me impondo, eu não vou ser evangélica. Eu falava isso toda hora. Semana que vem lá na renovação carismática vai ter isso. Conversava com alguém só pra, tipo, sabe? E o pastor Adão nunca me corrigiu, nunca me repreendeu, nunca falou nada comigo. Até que chegou um dia que ele virou pra mim e falou assim, irmã, você ama Jesus mesmo? Eu falei assim, amo. Falei, lógico, amo. Mas você ama mesmo do fundo do seu coração? Eu falei, claro que amo. Ele falou assim, então não precisa acreditar em mim, não precisa acreditar no que a igreja prega, não precisa acreditar no que o Zezinho te fala, no que eu falo aqui na igreja, não precisa acreditar em mim, mas se você ama Jesus, acredita no que ele fala. Se ele falar com você, você vai acreditar? Eu falei, vou. Ele falou, então tá. Então quando você chegar na sua casa, isso foi no culto, depois de um culto de domingo. Meu Deus, que sabedoria. Ele falou assim, chega na sua casa, você olha e fala assim, Jesus, o que o Senhor tem pra mim? O que o Senhor quer de mim? Tem alguma coisa que eu preciso saber que eu ainda não sei? Me fala.
Eu falei assim, tá bom. Ele falou, quando chegar na sua casa, você faz oração? A única coisa que eu te peço. Eu falei, beleza, faço. Cheguei em casa, falei assim, quer saber, vou fazer nada. Porque vai que eu faço depois. Deus tira a católica do meu coração, não vou falar não. Aí eu fui e deitei. Só que ficou na minha cabeça, mas você não ama? Você não falou que ama? Eu tô imaginando aquele negão falando isso pra você, que ele é tão amável. Foi, pastor, foi numa... Eu sou na lata, né? Acho que dá pra fazer até uma cesta básica, virada de chave daí. Completamente virada. Né? Mas o pastor Os dois Adão, são bênçãos, mas eles têm jeitos diferentes. jeitos diferentes. O pastor Adão, ele é tão, né, amável, paciençoso. Eu fiquei aqui imaginando ele falando disso, né? Então ouve Jesus, irmã. Foi. Chega em casa, irmã. Foi. Ora, se você ama ele de verdade, ele vai falar com você e o que ele te falar, você faz. Porque você ama ele, não ama? Eu falei, amo. Então tá bom, beleza. Quando cheguei em casa, eu falei, vou fazer não. Porque depois vai que eu faço e Deus tira católico no meu coração. Eu amo tanto ser católica. Não vou orar. Deitei. Aí eu não consegui dormir, virava para um canto, virava para outro, virava para um canto, virava para outro. Só que antes disso, nos louvores, eu já senti, tipo assim, aquela vontade de me entregar, só que eu segurava porque, não, eu não posso, não quero, não vou. Aí teve uma vez, no momento do louvor, o André Bial ministrou e tocou aquela música Sei que os Teus Olhos, Deus de Aliança. E eu senti tanta presença de Deus, e a Ana mexeu pela primeira vez que eu estava grávida da Ana. A Ana mexeu, a primeira vez que eu senti ela mexendo na minha barriga foi com esse louvor, lá na hora do louvor, lá na igreja. Aí eu chorei muito. Aí eu não sabia se eu estava chorando de emoção de estar sentindo a Ana mexer ou de estar sentindo a presença, sabe? Aí eu foi a primeira vez que eu me derramei, só que igual eu aproveitei e descarreguei tudo que tava, sabe? Tipo, aquela vontade que eu já tava há muito tempo de me entregar nesse dia. Só que depois passou, tipo assim, não, foi só hoje. Priscila se recompõe. Se recompõe, aqui não é o teu lugar. Aí pronto. Aí voltando lá pra casa, eu orei, tá? E eu falei assim, eu consegui, mas se você ama Deus, você tem que... Você vai querer o que Ele quer pra você. E você não falou que ama? Eu falei, amo. Pois é. Aí se você acha que é católico também tá certo, tá tudo bem, ora. Não vai te custar nada orar. Eu falei, é mesmo. E isso, tipo assim, né? Que eu creio que era o Espírito Santo. E eu pensando, eu mesma. Peguei, levantei, ajoelhei e orei. No outro dia, pastor, eu acordei com vontade de aprender aos louvores da igreja, com vontade de ir no culto. E na semana, isso foi no domingo, aí eu orei, e na segunda-feira quando eu já acordei diferente, né? Assim, com vontade de ir na igreja mesmo, com o coração mais aberto. E na quinta-feira eu tinha marcado de ir para a renovação carismática com a minha amiga Ana Rosa, que ia vir gente de fora, ia ser uma renovação diferente, com gente de fora. Sim. E tal. Tinha combinado com ela que eu ia. Chegou na quinta-feira, eu não consegui, não tive coragem de ir. Eu já tive assim... Você travou? Me travei, eu não consegui. Falei assim, não é isso que Deus quer pra mim. Eu senti que não era. Aí nessa semana, foi uma semana decisória. Na outra, eu virei e falei com o pastor Adão que eu queria batizar, que eu tinha certeza. Aí foi nessa semana, e depois que eu fiz a minha oração, eu falei, Deus, o que o Senhor quer? Eu orei, né? Levantei, orei, falei, Deus, o que o Senhor quer pra mim? Tem alguma coisa que eu preciso saber que eu não sei? O que o Senhor quer de mim? Só tem algum plano pra mim? Eu orei e fiz a oração que o pastor Adão me falou pra fazer, e eu fiz. E foi esse o divisor de águas pra minha conversão. Foi a oração que eu fiz. Ali você se entregou mesmo, ali você... Sim, eu fiz a oração de coração. Sim, eu falei, Deus, o que o Senhor quiser pra mim, eu vou fazer. Porque eu sei que, assim como eu, vários católicos também amam Jesus mesmo, de todo o coração. Sim. Sem sombra de dúvida. Pois é, sim, amam mesmo, tem uma vida, né, com Deus. Só que eu também tinha esse amor. Eu falei, não, Deus, eu te amo, eu amo o Senhor mesmo. Então, o que o Senhor falar pra mim, eu vou fazer. Eu vou obedecer. Eu vou obedecer. E não foi o pastor Adão que chegou e falou, então a partir de hoje você vai fazer isso. O Zezinho falou, a partir de hoje você vai fazer aquilo. Depois da minha oração, foi eu e Deus. O Zezinho falava antes. Mas depois da minha oração, foi eu e Deus. Foi realmente o próprio Deus ministrando no meu coração, na minha mente, o que era para fazer, os passos que eu tinha que dar depois. Que bacana. Glória Amém. A Deus. Ô Priscila, mas e depois que você entregou
a vida para Jesus, que você obedeceu aquela voz que hoje você entende que já era o Espírito Santo Sim. habitando dentro de você, pelo menos eu entendo assim. Mas e depois? Na família, os amigos, porque uma das maiores dificuldades que as pessoas têm de romper também é em função do contexto. Sim. O que vão pensar, o que vão achar, como é que foi isso? Eu, particularmente, nunca tive esse medo de pensar o que os outros vão pensar de mim quanto a isso. Porque... Seu medo era mais o que a Priscila vai pensar dela mesma. Era eu comigo, era o que eu sentia, era o que eu gostava, era eu. Não pensava em ninguém. O que é minha avó? Porque, né, o senhor bem sabe o tanto quanto eu amo a minha avó, amava a minha avó. E minha família, minha tia, todo mundo, né? Meus tios católicos, minha tia católica, eu amo demais sobre, sabe, da nossa relação, Sim, da minha família. Eu chamo eles de aglutinado porque eles são juntos mesmo, eles são junto e misturado. Sim. Né? Aniversário de Ciclano, os aglutinados todo tá lá. Mundo junto. Do Beltrano, do Natal, eles estão lá. Todo mundo junto, tá todo mundo junto, né? Pra praia. Vamos todo mundo pra praia, todo né, mundo Júnior? pra praia junto, né? Júnior e Lorena estão ouvindo. Um abraço pro Júnior e pra Lorena, que Deus abençoe a vida de vocês, né? E aí, como é que foi isso? A Priscila agora entregou a vida para Jesus, ela é evangélica, como eles usam um termo lá fora, né, que nós nem usa, passou pros crentes. Isso. Então, a minha família meio que já esperava isso, porque como, tipo assim, eu casei na evangélica, eu já tava começando a frequentar, né? Então meio que eles já estavam esperando isso, tipo assim, eles sabiam que mais cedo ou mais tarde isso ia acontecer. Então foi super de boa na minha família, porque a minha família, as minhas tias, né, que eu tenho muita ligação, elas também são católicas praticantes. E elas tipo assim, têm um coração muito aberto quanto à religião evangélica também, sabe? Não tem aquele preconceito com crente, eles não têm. Graças a Deus, a minha família, ninguém tem preconceito com crente. Nem a minha avó, que era tão assim, tão fervorosa, né? Tão assim, ela nunca teve, tantas vezes já conversou com o Senhor, né? Ela pedia pra você, chama o seu pastor. Foi, né? Pouco tempo antes ela morrer, pediu, né? Acho que foi na semana, né? Só foi numa semana, na outra semana ela faleceu. Foi, ela pediu. Com ela. Isso, pois é. Então, tipo assim, ninguém na minha casa tinha preconceito com evangélico, ninguém. E nem os evangélicos, né, tinham preconceito, porque tinha alguns também. Porque é tão difícil, tão pesado, né? Às vezes para quem toma uma decisão e que está no seu contexto, né? Que era você ali sozinha, era um voo solo, uma decisão solo. E às vezes essa pessoa sofre esse tipo de pressão, sim, de já preconceito. Inclusive uma amiga minha que converteu depois de mim, que aí eu preguei pra ela, ela converteu. E ela teve muita pressão na família dela. Uma tia chegou a falar com ela, tipo assim, eu não vou ser mais sua tia, se você virar crente, eu não sou mais sua tia, você não precisa de me dar bênção mais, eu não vou ser mais sua madrinha. Ela era madrinha dela também, na verdade, tia e madrinha. Falou assim, eu não vou ser mais sua madrinha, não conversa mais comigo. E na reunião, tipo, na casa dela, quando ela chegava, chegou a crente, paz, irmã, chamava, começava, sabe, de zoar mesmo, pesado. Ela, mesmo assim, diz, não, é o que eu quero. E ela enfrentou a família dela. E, infelizmente, né, ela foi para outros caminhos, mas eu creio que, né, o que começou a boa obra, fiel para terminar, ela vai voltar. Mas ela enfrentou, foi difícil. Muitas vezes ela chorou. A Keila também, quando a Keila converteu. Né? Minha coroa tá com pedrinha, hein? A Keila também converteu. Quase uma Paula. A Keila converteu também. Eu preguei pra Keila e depois que eu converti, né, preguei pra ela, a Keila converteu e ela também teve na família dela. Ela chegava e tinha imagem em cima da cama dela, mesmo depois de ter convertido. Tipo assim, a imagem ficava na sala, mas pegava a imagem e colocava na cama. Tipo, pra, né? Sim. E ela também não desistiu. E hoje você vê a bênção que é aquele. Só que eu sei que foi difícil. E também ministra pacas. Né? Ministra e canta muito bem. Nossa, apaixonada muito também com aquele. Então no meu caso, eu não tive essa pressão familiar, nem de sociedade, nem nada. As pessoas falam assim, agora você é crente? Os amigos respeitaram. Sim, respeitou muito.
Tipo assim, porque até eu era mais cercada por gente evangélica mesmo, né? Aí eu estudei na escolinha, só que todo mundo me respeitou, ninguém chegou a falar nada. Graças a Deus isso eu não passei, sabe? Essa pressão, eu não passei. Só que igual a Keila passou, né? Um pouco, não foi também aquela pressão, não. Mas também passou, só que ela aguentou. Às vezes porque a gente quando decide, né? Eu fico pensando, né? A família da Keila precisava pelo menos ver o talento que ela é na mão de Deus, né? O quanto ela é usada, né? E às vezes eles não têm ou não querem ter essa oportunidade, né? Tá aí o convite, se estiverem nos ouvindo, de ir num culto em que a Keila estiver ministrando. Pois é, mas vão ainda. Né? Em nome de Jesus.